Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, hoje eu não vou fazer a leitura do Evangelho, vou fazer a leitura da primeira leitura de hoje, que é tirada do Apocalipse, capítulo 14, versículos do 14 ao 19. Esse capítulo 14 do Apocalipse é extraordinário. É um capítulo que nos traz muita esperança, que nos traz muita confiança em Deus e no seu Cristo, no Cordeiro. Por exemplo, do versículo 1 do capítulo 14 até o versículo 5, vai se falar do Cordeiro e de seus eleitos. Então, a gente vai ver que os eleitos de Deus, foram marcados com o selo de Deus, foram marcados com a marca do Cordeiro e foram salvos, foram levados aos céus. São aqueles que não se contaminaram com a prostituição da grande meretriz, ou seja, que não se contaminaram com a idolatria, que não se contaminaram com o adultério espiritual. Por quê? Porque na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, quando vem se falar de adultério ou de idolatria ou de prostituição, está se falando de deixar de adorar ao Deus verdadeiro e adorar falsos deuses. E foi isso que os cristãos, na primeira aliança, procuraram evitar, eu digo os cristãos porque os eleitos, o povo de Israel, e na nova aliança também se buscou evitar a contaminação com outros deuses, apesar que a grande maioria assim o fizeram. No capítulo 14 de hoje, a partir do versículo 14, é bem interessante porque vai dizer assim: Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém que parecia um filho de homem. E aqui a gente sabe que é Jesus Cristo, Tinha na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Então, Jesus, que é rei, nós celebramos domingo, Jesus, o rei do universo, estava sentado numa nuvem branca, tinha na sua cabeça uma coroa e na sua mão uma foice afiada. Essa foice era para quê? Para colher, podemos assim dizer, Lembra que Jesus disse: olha, os campos já estão brancos para a colheita, Então pedi ao Pai operário para a messe. Então Jesus já estava anunciando que ele era aquele que iria fazer a grande colheita, a colheita final. Então no versículo 15 vai dizer: saiu do templo outro anjo, esse templo aqui é no céu, tá? Saiu do templo outro anjo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem, Jesus Cristo: lança a tua foice e ceifa, chegou a hora da colheita, a seara da terra está madura. Lembre-se de toda a história, todos os textos do Novo Testamento que vai anunciar que antes da vinda de Cristo, que precedendo a vinda de Cristo, mas ali já nos momentos de sua vinda, será dado um grande sinal. Um anjo anunciará para o Senhor, para o Cordeiro de Deus, o seu retorno, a sua parousia. É dito, por exemplo, o apóstolo São Paulo vai dizer que 1 Tessalonicenses capítulo, se eu não me engano, 3, a partir do versículo 14, vai dizer assim: ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao toque da trombeta divina, Jesus voltará, descerá do céu para buscar os seus eleitos. E assim é dito. Então aqui esse anjo faz esse papel de anunciar, de mostrar o momento que a colheita já está para ser feita. Por isso vai dizer, versículo 15: saiu do templo outro anjo gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem, Jesus: lança tua foice e ceifa, chegou a hora da colheita, a seara da terra está madura. Essa seara da terra que ele fala aqui que está madura são os santos de Deus, são aqueles que morrem em amizade com Cristo. Porque veja o versículo 16, ele vai falar de outro grupo de uva, de fruto que deve ser colhido e lançado no lagar da ira de Deus. Versículo 16: e aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice e a terra foi ceifada. Então saiu do templo que está no céu mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. Então veja, Jesus vem buscar os seus e um outro anjo vai vir buscar, ou seja, vai colher aqueles que não pertencem ao Cordeiro. Então veja, então saiu do templo que está no céu mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo
ainda aquele que tem o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada: lança a foice e colhe os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as suas uvas, e colheu as uvas da videira da terra, pois depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. Então veja, aqui a gente pode ver que retrata-se aqui com toda a certeza absoluta, se retrata aqui o juízo final, o dia da parousia, o dia do retorno de Cristo. E Cristo vai vir para buscar os seus e outro anjo ceifará, ou seja, recolherá aqueles que não são do Senhor. E esses que não servem a Cristo, esses que não escutaram a voz do primeiro anjo do capítulo 14, a partir do versículo 6, que gritou, que era para se temer a Deus e adorar a Deus, aquele que criou os céus e a terra. Também tem o segundo anjo aqui nesse capítulo 14 que vai dizer que nós devemos ficar atentos, porque vai anunciar a queda da grande meretriz, a queda de Roma e também a queda de todos os poderes, seja políticos, seja o que for, que simboliza essa Roma que caiu e que profanou e que levou as pessoas à contaminação, à idolatria, à prostituição. Então, nós podemos ver claramente que Jesus vem colher os seus eleitos e depois um anjo de Deus também vai colher aqueles que não foram fiéis a Jesus, não são eleitos de Cristo e serão lançados, veja, no finalzinho da leitura de hoje. Depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. Ou seja, esse grande lagar do furor de Deus, com certeza, é o lago de fogo e de enxofre, a segunda morte, onde será lançado todo aquele que infelizmente não foram fiéis ao Cordeiro. Então, que nós possamos pedir hoje, Santa Cecília, Virgem Mártir, dos primeiros séculos, que nós possamos pedir a Santa Cecília a sua intercessão, para que ela nos ajude a ser fiéis a Cristo, não adorar a besta, não se prostituir com o cálice da sua prostituição e ser fiéis para um dia recebermos a visita do grande Cordeiro de Deus que está sentado na nuvem com a foice afiada, prestes a vir nos colher e nos levar para a sua maravilhosa companhia. Então, peçamos ao Senhor essa graça. Peçamos também ao Senhor a graça, pela intercessão de Santa Cecília, de não sermos infiéis como muitos foram, para que nós não sejamos lançados no lagar da sua grande ira. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.